I'm tired of these absolutely vile rumors that I got Jack killed. E aí, pessoal, tudo bem? Deadpool tem essa cena pós-crédito que vamos destrinchar aqui, mas poderia ter duas, poderia ter três, poderia ter quantas mais fossem, porque o filme é muito bom. Logo, logo vou estar fazendo e postando aqui a análise com spoiler deste filme que eu achei sensacional. Eu já fiz até um review básico aqui, né? Um reaction análise aqui. Mas essa cena pós-crédito, eu imaginava que fosse uma cena pós-crédito dessa natureza. Ah, você sabe tudo? Não, não é não. Mas é porque pela característica do filme, outros filmes da Deadpool também tem mais a questão de piada no fim do que necessariamente alguma coisa para outra história. Até no segundo filme, o que foi usado, né, naquela época de colocar ele viajando no tempo e consertando, aquilo era mais uma piada mesmo. Ninguém tinha intenção de fazer que aquilo tivesse realmente consequências futuras depois da franquia Deadpool. A Marvel se aproveitou daquilo ali para poder fazer esse filme, para poder fazer a história desse filme, mas enfim, eu achei que viria uma piada mesmo, e veio uma piada boa, só que é uma piada que ela serve para três propósitos na história, por isso que eu achei que é uma piada que fez bastante sentido. Antes disso, se inscreve aqui no canal, comenta também se você gostou do filme, se você ficou para poder ver a cena pós-crédito, a sessão do cinema que eu tava lotado, todo mundo ficou e a galera aplaudiu umas 7, 8 vezes, né? Perdi a conta de como é que foi. Mas essa cena pós-crédito traz o sentido da cena é que na hora do filme mesmo, o Deadpool fala, não, porque o Tocha Humana falou isso, falou aquilo, falou vários impropérios, falou várias besteiras lá com a Cassandra Nova fica puta lá da raiva, mata ele, e ele fica, não, eu não falei não, e aí dá a entender que o Deadpool, entre aspas, matou o Tocha Humana, já que ele colocou as frases na boca do Tocha Humana, e aí o Deadpool fica feio na fita, né? Porque ele causou a morte de outro, que aliás era um personagem que depois é mencionado, a galera gostava dele, né? Ele era bom pro grupo, ele era bom, etc. E o Deadpool causou a morte dele. E aí, dos três propósitos dessa cena, um deles é exatamente esse, a missão heróica do Deadpool. Ele não poderia passar por toda essa jornada de virar um herói e de ter um propósito, né, no filme e tal, já que ele não era dispensável mais. E aí, dentro dessa missão heróica dele, ele não poderia ficar feio na vida tendo causado a morte de um cara que era bom, um cara que era inocente, etc. Então, essa cena que mostra lá, que é o próprio Chris Evans, o Tocha Humana falando todas aquelas besteiras lá, salva o Deadpool. Então o Deadpool continua como herói no filme, serviu para esse propósito. Outro propósito tem a ver com o roteiro e o sentido da história, porque na hora que o Tocha Humana tá lá, junto com o Deadpool, o Wolverine, etc., na hora que ele vai morrer mesmo, que o Deadpool fala todas essas coisas, ele falou isso e aquilo, aquela hora ela simplesmente pega a pele dele, arranca fora e cai pedaços, igual parecendo muito alguns mortais de Mortal Kombat, é daquele estilo lá. E aí eu pensei, pô, se essa mulher tem poder de fazer tudo isso daí, por que ela não sai rasgando todo mundo? Ela poderia. Os protagonistas, claro, pro bem da trama, óbvio, só empurra eles pra longe e tal, mas aquele personagem que era descartável, mata daquele jeito lá. E aí, se ela fez isso naquele jeito com ele, faz mais sentido, uma vez que ela ouviu que ele teria feito aquilo lá. Portanto, toda a frase que ele disse, todas as besteiras que ele disse dela, besteiras que eu não posso repetir aqui, aliás, nem se eu pudesse eu repetiria de tanta asneira que ele falou ali. Portanto, já que ele falou aquilo, faria sentido dele morrer dessa forma. Então, dentro da vilania, né, da maldade da Cassandra Nova, faz mais sentido que ele morra daquele jeito mesmo e não outros personagens. E por fim, a terceira coisa já é não só na história em si, como eu mencionei a história do Deadpool virar herói e do Chris Evans e do Tocha Humana, merecer aquela morte daquela vilã daquela forma, mas a questão de bastidores, coisas que vão além do filme, que no universo Marvel em geral. Por quê? Onde que a gente viu o Chris Evans na Marvel, nesse universo? Como Capitão América. E o Capitão América é o escoteirão, o certinho, o inocentezão, o daqueles dentes perfeitos que incomodam o Tony Stark. Então, aquele cara que ele nunca falou um palavrão na série toda da Marvel, né? Ele simplesmente virou um outro personagem, que é o Tocha Humana, que ele já virou nesse sentido. E aí, naquele personagem, ele é todo descoladão e fala besteira e fala palavrão até, coisa que é o oposto do que a gente viu até hoje com ele na Marvel. Então, assim, se tivesse uma oportunidade pro Chris Evans ser o Tocha Humana, ou então ficar doido e falar qualquer besteira, essa era a hora mesmo, né? A gente vê um personagem a gente vê o ator, na verdade, que é o mesmo ator em dois papéis, só que um papel é o oposto do outro, já que o Tocha Humana é o mais molecão, é
largado dos 4 dentro do Quarteto Fantástico. Então serviu para quebrar esse paradigma assim do Capitão América, já que o Capitão América é tão certinho que ele tem aquele vídeo, não sei se você se lembra, lá no segundo filme, se não me engano, do Homem-Aranha, né, que ele que é o que dá a lição de moral para os adolescentes no colégio, todo certíssimo, portanto, é ele mesmo. Foi muito legal ver essa disparidade, né, entre quem é o Capitão América e quem é o Tocha Humana. Portanto, essa cena pós-crédito foi muito bem feita, muito bem elaborada, bastante criativa, serviu, pelo menos na minha visão, para esses 3 propósitos. Se tiver mais algum outro propósito que você acha que serviu aí, ó, coloca, escreve aqui. Um grande abraço e até mais.